Aleluia, paz do Senhor, glória a Deus. Aqui é o pastor Sérgio Siciliano. Amém. Para a honra e glória do Senhor, aqui gravando uma palavra numa hora bem difícil para todo o mundo, todo o universo, mas uma palavra que nem sempre, quando o rio seca, é sinal de desespero. Nem sempre, quando as coisas ruins parecem ser ruins, é o fim. Amém? Eu quero ler aqui em 1 Reis 17, 21, que diz assim, Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Entenda bem. No versículo 17, capítulo 17, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Olha o que ele diz: que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vai-te para o oriente, e esconde-te junto ao Queribe, ou ao ribeiro do rio Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante, o ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne pela noite, e habitava no ribeiro. E sucedeu que, passando alguns dias, o ribeiro se sucedeu e começou a se secar, porque não havia chuva na terra. Em outras traduções, diz assim: e sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não havia havido chuva na terra. Tá? Creio eu que Elias era para ter se desesperado. Primeiro, ele profetiza segundo a palavra dele, como profeta. Ele diz: segundo as minhas palavras, não choverás. E aí o Senhor diz para ele: agora tu sai fora, porque você disse segundo a sua palavra, mas quem faz chover ou não sou eu, quem abre ou fecha os céus sou eu. Então você sai e fica lá escondido no rio Querite, vai lá tomar água do rio, ser sustentado pelos corvos, e deixa eu agora fazer a minha parte. 1 Reis 18, 21, então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal é Deus, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Acontece que Elias tinha que se preparar no rio Querite para uma grande batalha. E quando a água começou a secar, é porque alguém precisava dele em outro lugar. Às vezes a água começa a secar e as pessoas não entendem. Às vezes os apertos começam a acontecer e as pessoas não entendem o porquê do aperto. É Deus trabalhando. É Deus precisando de você para alguma coisa. Por que a fonte secou, eu te pergunto? Por que a fonte secou? Não era para ter secado, mas a fonte secou. Nesta noite, eu quero falar sobre o caminhar com Deus.
o que é caminhar com Deus. Não podemos permanecer parados esperando o mar se abrir. Devemos ter os olhos bem abertos, pois quando você é dirigido por Deus, não quer dizer que você irá andar pelos melhores caminhos. Mas você poderá encontrar desertos, vírgula, cisternas, vírgula, mares, vírgula. Mas o importante é você estar firme com Deus. Se você estiver firme com Deus, nem o mar, nem o deserto, nem a cisterna, nem o sol escaldante, nada disso te vencerá, porque você está firme com Deus. O mais importante é você estar firme. Você se lembra de Josué, capítulo 1, versículo 7? Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei. O meu servo Moisés lhe ordenou: não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Então é só não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É só seguir o caminho, para que você não se perca. É só seguir o caminho. Quando você desobedece, o sucesso desaparece. Veja bem, enquanto você obedece, Deus está contigo. Quando você desobedece, o sucesso desaparece. Tá? Como surgiu Elias? Vamos ver como surgiu Elias? Acabe, o 7º rei de Israel, casado com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Tiro, entenda bem, que era adorador de Baal, ritual a Baal, e fazia ritual a Baal, muita pompa, muita cerimônia, ofertas de natureza, de incenso, holocaustos, sacrifícios humanos, queria alargar seu domínio, mas a desobediência causou a morte dos filhos de Iel. Aí entra Elias. Elias era tisbita, natural da onde? Natural de Gileade. Deus manda Elias junto ao ribeiro. Deus tira Elias de um conforto com Acabe e o envia a Querite. Deus não revela a situação a Elias. Não revela a situação a Elias que vai acontecer, porque Deus não escondeu Elias em um lugar melhor, no hotel 5 estrelas, né? Porque Deus não escondeu Elias numa tenda maravilhosa. Não, mandou ele para o rio Querite. Deus escolheu um lugar sem beleza, mas Elias obedeceu. E a obediência é o princípio do sucesso. Você, quando obedece o seu líder, obedece o seu pastor, você, quando é obediente, é o princípio de um grande sucesso na sua vida. Pode ter certeza disso. Elias observa que a fonte está secando, mas seguimos a ordem de Deus e achamos que o sucesso nos acompanhe. Elias viu que as águas já não corriam mais pelo rio Querite. Ele poderia se desesperar. O que fazer quando a fonte secar? É uma pergunta que eu te faço. O que fazer quando a fonte secar? Ponto de interrogação. Faz igual Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem. O ribeiro estava nos planos de Deus. Devemos aprender essa lição. Seguir com a fonte cheia é fácil. Os barulhos das águas, tá? Se ele te mandou, é porque quer te ensinar algo, seja no deserto, no Querite, seja na caverna, seja onde for. Se ele te mandou, é para um ensino, e esse ensino é de um grande valor, tá?
Deus está preparando um novo caminho para Elias. A fonte se secou, não porque você pecou. Entenda bem, muita gente pode achar a fonte secou porque Elias pecou. Não. Tem muita gente que diz assim, o pastor está doente que está em pecado. Tem gente que diz assim, o obreiro está doente que está em pecado. Gente, aprende a entender o plano de Deus. Aprende a ouvir Deus e entender os planos de Deus. Nem sempre é assim não. O rio seca porque Deus permite. A água também sai da rocha porque Deus permite. O mar também se abre porque Deus permite. Mas se ele fechar, fechou. Não é assim. Quando isso acontece, é porque Deus está preparando um novo caminho. O riacho secou, é para seguir um novo caminho. Elias seguiu as ordens. Quando a fonte secou, Deus bradou. Entenda bem, o próprio Deus bradou Elias do céu. Tá? Deus tira Elias de um lugar. Elias é enviado a Serepta. Elias é enviado à sede de Baal. Olha bem, Deus está preparando Elias para um confronto com Baal, com o inimigo. E sabe como é que se é preparado para um confronto com o inimigo? É através do que nós estamos fazendo, jejum e oração. Filho de Deus, Jesus, após ser batizado, o Espírito Santo desceu, repousou sobre ele, foi levado pelo Espírito ao deserto. Depois de 40 dias e 40 noites, ele foi testado, porque ele teve fome, o diabo se chegou a ele. Mas quando o diabo se chegou, ele estava forte e preparado. Forte e preparado. Entenda bem. Deus estava preparando Elias para bater de frente com Baal. Deus quer criar uma dependência de Deus no coração de Elias. Em Serepta, Elias não só aprende a defender, mas a ensinar uma mulher a confiar. Conclusão: devemos aprender a confiar no Senhor quando a fonte secar. Afine seus ouvidos. Deus quer que você reparta a sua fé com outras pessoas. Deixa o ouvido afinado. Confia mais em Deus. E se a fonte estiver secando agora, não caia em desespero. É porque Deus precisa, talvez, que você vai salvar a vida de alguém. Amém? Que Deus abençoe.